pessoal, estou aqui com mais um vídeo e neste vídeo de hoje eu quero trazer alguns textos aqui para compartilhar com vocês a respeito de obediência a Deus. O que a Bíblia diz sobre obediência a Deus? E a gente tem consciência que para agradar a Deus nós devemos ser obedientes a Ele. E como seremos obedientes a Deus? Se conhecermos a palavra, se estudarmos a palavra, porque dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus, vai ter instruções que vão nos orientar a sermos obedientes a Deus. Assim que como filhos carnais, nós devemos obediências aos nossos pais, mesmo a gente já estando adulto, mesmo a gente já sendo casados, nós devemos obedecer aos nossos pais, porque eles são uma autoridade sobre as nossas vidas. Deus permitiu que nascêssemos e que eles fossem responsáveis por nós quando ainda éramos dependentes deles, e quando a gente se torna independente, mesmo assim a gente deve obediência, respeito aos nossos pais. Quanto mais a Deus, o nosso Pai Celestial, nós devemos obediência a Ele, e obedecer a Deus é amar a Deus. Então não adianta a gente falar que ama a Deus, não adianta a gente falar que Deus é o Senhor das nossas vidas, se nós não o obedecemos, se nós não cumprimos os mandamentos dEle. Isso invalida a fala de que Ele é Senhor, do que o título de Senhor e de Deus que a gente dá a Ele as nossas vidas. Isso acaba anulando a nossa fala, porque nós temos que ter ações de obediência a Deus. E o primeiro texto que eu quero compartilhar, ele está em Atos 5:29. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Mas como assim? Obedecer a Deus antes do que aos homens? Porque às vezes a gente quer agradar a homens, quer obedecer homens que não estão nos impondo algo que é correto, algo que agrada a Deus. Então nós, neste caso, nós não podemos sujeitar a obedecer a homens para desagradar a Deus, porque a palavra de Deus fala que toda autoridade instituída por nós, ela é instituída por Deus, e nós devemos obedecer, respeitar todas as autoridades instituídas por Deus. Exemplo, nós devemos respeitar as leis do nosso país, porque elas são instituídas por Deus. Nós devemos respeitar as leis do nosso estado, as leis do nosso município, porque elas são instituídas por Deus. Mas nós não devemos, quando foge de algo que é instituído por Deus, nós não devemos respeitar e obedecer a homens para ir contra a vontade de Deus. Algo criado por homens, estabelecido por homens, que vão contra a palavra de Deus. Nesse caso, nós devemos obediência primeiro a Deus. Em Lucas 6:46 diz o seguinte: porque vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Como eu falei no início do vídeo, não adianta a gente chamar Deus de Senhor, falar que Ele é o meu Deus, se a gente não obedece a Ele, não obedece os mandamentos dEle, não obedece o que Ele diz para a gente fazer. Anula toda fala, anula todo título que a gente dá a Ele de Deus e de Senhor, se não formos obedientes a Ele. Outro texto também em João 14:15 diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Então, uma forma de amar a Deus é obedecer a Deus. Como obedecer a Deus? É cumprir os mandamentos dele, que são bem claros os mandamentos dele. Então, quando a gente obedece, é uma forma de amar a Deus. Obediência a Deus, obediência aos mandamentos do Senhor, aos preceitos do Senhor, é forma de amá-lo. E em João 1:6 diz o seguinte: e este é o amor, que andemos em obediência aos mandamentos. Vocês podem perceber que quase todos os textos aqui estão falando em obedecer os mandamentos, que são
a base para a obediência a Deus é obedecer os mandamentos, porque se obedecermos os mandamentos do Senhor, as outras coisas serão muito mais fáceis de serem entendidas, de serem obedecidas, porque os mandamentos é a base, eles são a base da obediência a Deus. Como vocês já têm ouvido desde o princípio, o mandamento é este, que vocês andem em amor. De todos os mandamentos que a gente deve obedecer, o amor é o principal. Porque se a gente amar, a gente vai obedecer. Se a gente vai obedecer, a gente não vai errar. Então, o amor, ele é o vínculo da perfeição. Então, se a gente ama, a gente não vai entrar em desobediência a Deus. E como consequência disso, a gente vai ter uma vida muito próspera. A gente vai ter uma vida que vai fluir, uma vida que vai agradar a Deus. Como consequência disso, as outras coisas nas nossas vidas serão muito mais fluidas, serão muito mais desenvolvidas. Com relação à obediência a Deus, ela gera coisas positivas, ela gera coisas boas nas nossas vidas. Um outro texto, ele está em 1 Pedro 1:22. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade. Então, quando a gente obedece à verdade, vai haver uma purificação nas nossas vidas. A gente não mais vai querer se envolver com erros. A gente não mais vai querer permanecer em pecados. Pecar, a gente vai pecar, mas a gente não vai querer permanecer, porque a gente vai querer se purificar a cada vez mais. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero. Amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Como eu disse, que o amor é a base, que o amor ele é o vínculo. Então, quando a gente purifica a nossa vida pela obediência à verdade, a gente visa o amor fraternal, um amor sincero de todo o coração. Em 1 Pedro 1,14 está escrito: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Então, quando a gente vivia na ignorância, a gente vivia na desobediência. Mas a partir de que o amor de Deus é revelado para nós, a partir de que nós começamos a entender quem é Deus, o amor de Deus, que a gente precisa obedecer a Deus, então a gente vai ser filhos obedientes e nós não vamos nos deixar nos amoldar pelos maus desejos que a gente praticava no passado. Então, eles não vão ter mais influências sobre as nossas vidas. Então, aquele tempo que a gente vivia na ignorância, de não ter entendimento da palavra, ele vai ficar no passado. E em Deuteronômio 5:29 está escrito o seguinte: quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. A gente vê aqui Deus falando com o povo, né? Quem dera eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Como consequência disso, tudo iria bem com eles e com seus descendentes para sempre. Então a gente vê que a obediência, ela não é só algo para nós, ela é para os nossos descendentes, porque se nós formos obedientes, nós vamos instruir os nossos descendentes também a obedecer ao Senhor, a amar ao Senhor, a cumprir os mandamentos dele. Então, os descendentes, o futuro da nossa geração também vai receber tudo o que o Senhor tem para proporcionar os que são obedientes a Ele. Em Hebreus 5, do versículo 8 ao 9, diz o seguinte: embora sendo filho, falando de Jesus, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E, uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe
obedecem. Então Jesus, sendo filho, ele aprendeu a ser obediente naquilo que sofreu. Porque ele, como homem, ele teve que submeter ao Pai, ele teve que obedecer ao Pai, ele teve que vir, ele teve que cumprir tudo que ele teria que cumprir aqui na terra. E com isso, ele aprendeu a ser obediente. E uma vez aperfeiçoado como homem, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Então, a gente vê aqui vários textos aqui, várias referências de textos falando sobre obediência a Deus. E a obediência a Deus, ela só vai nos trazer boas coisas. A obediência a Deus, ela só vai nos acrescentar. A obediência a Deus, a gente não perde em momento algum por obedecer a Deus, por cumprir os mandamentos dele. Então eu quero animar a vocês aqui a estudar esses textos, pegar esses textos, meditar neles e buscar discernimento, pedir ao Senhor que a cada dia mais os capacite para serem obedientes a Ele em amor, obedecer o Senhor em amor. Obedecer a Deus não é uma obrigação. Obedecer a Deus não pode ser para nós um peso, mas tem que ser para nós algo que vai nos gerar paz, algo que a cada dia mais nos aproxima de Deus, algo que a cada dia mais estreita nossos laços com Ele, a nossa relação com Ele. Então, obedecer a Deus é amar a Deus. Deus ser Senhor na nossa vida é ser obediente a Ele, para que Ele seja o Senhor, para que Ele seja Deus. Então, não vamos somente falar que Deus é Deus, que Ele é o Senhor, e não obedecê-lo, e não amá-lo. Então, eu espero que esse vídeo possa abençoar a vida de quem estiver assistindo. E se você ficou até o final deste vídeo, eu agradeço por você ter ficado até o final. Peço para você compartilhar este vídeo com outras pessoas e também para curtir este vídeo, se inscrever neste canal e ativar o sino para receber as notificações. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.